a história daquela moça que você atendeu. Ela virou pra mim e falou o seguinte: Deia, eu quero aprender a fazer oral. Ela marcou uma consulta comigo e o que ela queria era aprender a fazer oral. Deia, eu preciso aprender a fazer oral porque eu vou viajar com ele esse final de semana. Eu tô gostando muito dele e eu preciso aprender a fazer. Eu falei assim, caraca, o que eu faço agora? Ela quer aprender a fazer um oral. Tudo bem, eu ensino aqui na live, eu posso ensinar pra ela. E aí, a primeira coisa que a gente faz é, vamos lá, eu quero entender qual é o seu contexto. Quero entender o que tá rolando aqui. A primeira coisa é, ela acha que não sabe fazer. Eu falei, ele falou que você não sabe ou você não acha? Não, eu acho que eu não sei fazer. Aí eu perguntei, você gosta? Aí ela, não muito. Eu meio que não ligo, mas eu não gosto muito de fazer. Eu falei, você quer aprender a gostar? Você quer aprender a fazer? Você quer aprender a agradar ele? Aí eu comecei a entender que ela tava um pouco perdida e fui conversando com ela a respeito. E aí algumas coisas foram me chamando a atenção. Você vai perguntando. Aí eu perguntei, você gosta de tocar? Mais ou menos. Você gosta de olhar? Não. Aí fui buscando entender. Prestem atenção que essa qual história é louca. era a relação dela com pênis. A gente tem pênis e vagina como coisas muito secretas, muito importantes. E a descoberta do pênis, a descoberta da vagina, a descoberta da sexualidade, ela pode ser muito traumática em algumas questões. Tem pessoas que fazem sexo, mas não gostam do pênis. Tem mulheres que fazem sexo e acham o pênis uma coisa feia e nojenta. Quando você vai olhar, essa mulher tem um histórico de abuso. Quando você vai olhar, essa mulher teve primeiras experiências horrorosas. Então, principalmente o pênis, gente. O pênis, ele é pra mulher, quando a mulher vê um pênis no homem, ela vê o pênis e ele realmente é um instrumento. Ele pode ser uma arma, ele pode ser um instrumento de prazer. E isso vem às vezes de quando a gente é menina. Então eu comecei a entender a relação dela. O que era o pênis pra ela? Como que ela via o pênis? Não tinha problema de higiene, não tinha problema de cheiro, mas ela ficava desconfortável. Ela adorava fazer sexo, mas ela não gostava do contato visual com o pênis. Ela não gostava de olhar, nem quando estava tomando banho. Ela não gostava de colocar a mão. E fazer um oral é um contato visual, é tipo olho, mão e boca, aquela coisa mais básica, sabe? Traz algo muito forte o sexo oral. E aí eu fui entendendo, conversando sobre o passado dela, qual foi a primeira experiência dela. Ela se lembra quando ela viu um pênis pela primeira vez? Ela se lembra dos relacionamentos anteriores? Ela se lembra como foi? E aí nós descobrimos o seguinte, algo que ela nem lembrava muito, mas num determinado momento, quando ela ainda era criança, um coleguinha obrigou ela a colocar a mão no pênis dele. E as pessoas viram e saíram correndo e foi contar pros pais, e os pais vieram e aquilo virou uma confusão danada. Ou seja, pênis na cabeça dela é algo que dá problema, é algo errado, é algo que eu não devo fazer, é algo que de alguma forma eu fui forçada. Ou seja, o pênis, ela descobriu o pênis num contexto muito ruim pra ela. Era um bloqueio, uma trauma. Muito marcante. Depois eles até se mudaram, porque gerou um constrangimento no lugar onde morava, no condomínio. Ou seja, é muito fácil a gente falar que alguém não faz algo, porque é fresca e tem nojinho. Não, nós temos experiências. Quando rola o que a gente acha que é uma frescura, pode ser uma falta de libido, uma falta de tesão, uma falta de interesse, um significado diferente do que tem pra você. Se pra você pênis é sinônimo de prazer, pra outra pessoa pênis é uma coisa que você tem que encarar pra ficar com o homem. Eu quero ficar com o homem, por isso eu encaro o pênis dele. Gente, essa é a mais pura verdade. Isso rola. Conversei com ela sobre isso. Falei que ela poderia precisar de uma terapia, mas fui falando pra ela que ela precisava se dessensibilizar em relação ao pênis. Antes dela querer fazer um super oral, ela tinha que aprender a olhar, a fazer carinho, a fazer uma massagem. A última coisa que ela ia fazer era oral. Então, dei algumas dicas de oral, mas ensinei pra ela mais massagem, mais toque. Falei pra ela sobre como era o pênis, como que ele funcionava, onde que produzia aquelas glândulas, aquele sebinho branco, como que tirava. Falei tudo pra ela, mostrei muito pênis pra ela, muito pênis. Falei, pega, olha, sente o cheiro, é parte do corpo. E foi muito legal, foi uma consulta muito boa. Então, vocês entendem como muitas coisas não são frescura? Vem do que a gente já sentiu.